Então, boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. E não nos esquecemos também de dar boa noite para aquelas pessoas que não estão aqui, né? Que estão nos assistindo pelas redes sociais. E também para os nossos irmãos desencarnados que com certeza estão aqui também nos ouvindo. O senhor Ivan já adiantou, né, que o nosso tema de hoje é pelos frutos. Só que antes eu queria falar uma coisa que me ocorreu durante o tempo que eu estava fazendo, me preparando para o estudo. Quando, todas as vezes que eu me preparo, eu fico pensando no que aquilo que eu estou estudando vai ser útil para mim. Então, eu queria fazer esse convite para vocês também. Porque de nada adianta a gente passar por um estudo, ou assistir uma palestra, ou mesmo fazer estudos recorrentes, ler um livro, se aquilo que a gente está adquirindo ali naquele momento, aquele conhecimento, aquela informação, se ela não nos for útil de alguma forma. Em se tratando do Espiritismo e da doutrina espírita e aquilo que a gente aprende, eu tenho certeza que tudo tem utilidade. Às vezes, para uma pessoa tem utilidade num setor, para outra pessoa em outro, mas enfim, eu acredito que tudo é útil em determinado momento para nós. Então, o que eu queria deixar para vocês é isso, que durante esse estudo, que vocês pensem naquilo que pode ser aproveitado, naquilo que vocês podem usar, naquilo que vocês podem aplicar nas suas vidas. Então, não quer dizer que tudo que a gente vai estudar aqui vai ser útil para todo mundo, mas eu tenho certeza que em algum momento vocês vão ouvir alguma coisa que vai poder ser aplicada na sua vida. De que forma? Nos tornando pessoas um pouco melhores. Para que hoje eu possa ser melhor do que eu fui ontem e amanhã eu possa ser melhor do que eu fui hoje. Então, durante esse estudo, e o Emmanuel, tudo que a gente olha, a gente lê a mensagem para quem estuda o Emmanuel, sabe que a gente lê a primeira vez e pensa assim, tá fácil. Quando a gente começa a olhar, a ler e ver o que a gente está entendendo e o que a gente ainda não tem entendimento, a gente vai vendo quão rico é tudo que ele fala, tudo que ele traz para nós. Então, eu espero também que seja proveitoso para todos vocês, seja útil de alguma forma em algum momento. Então, vamos lá. O tema de hoje, pelos frutos, para quem já acompanha os estudos sabe que é do Fonte Viva, um dos livros da coleção Fonte Viva e que o nome foi tirado dele, e o item é pelos frutos, item 7, e como todos já sabem, o Emmanuel ele pega uma parte do Evangelho, um versículo do Evangelho, e depois ele dispõe sobre ele para o nosso entendimento. Então, vamos lá. Esse versículo que o Emmanuel separou para nós hoje, por seus frutos os conhecereis, ele é do Evangelho de Mateus, no capítulo 7 do Sermão do Monte, versículo 16. E só para contextualizar, eu separei mais um versículo para a gente compreender melhor. Então diz o seguinte: por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos.
que ele está querendo dizer aqui para nós, né, o que Jesus trouxe é que nós não temos como plantar uma coisa e colher outra. Ou nós plantamos uva e vamos colher nas parreiras. Nós não vamos colher numa espinheira, nós não vamos colher uva num pé de pimenta ou num pé de café. Então, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Não tem como fazer diferente. Então, não tem como eu plantar pimenta e colher morangos. E é importante a gente perceber que essa colheita, né, e essa plantação, esse cultivo, cada um tem o seu aspecto, né? Então, quando a gente está plantando, a gente está livre. Ninguém vai nos forçar a fazer um tipo de plantação. Então, eu escolho o que eu quero plantar. Então, Deus não me obriga a plantar nada. Mas também a colheita será obrigatória. E aí entra a misericórdia divina. Que na plantação eu posso até estar sozinha, decidindo sozinha. Mas na colheita ele vai estar comigo. De qualquer forma que essa colheita for. Então, é bom que a gente reflita sobre essa plantação, o que a gente está plantando, para ver o que a gente vai colher e ver a nossa necessidade lá na frente. Né? Que tipo de necessidade, que socorro que eu vou ter. Né? Ou eu vou ter só alegrias, ou eu vou ter algumas tristezas, ou eu vou ter os dois. Então, é escolha nossa. Nós temos o livre-arbítrio para isso, para escolher aquilo que nós estamos plantando hoje. E a mensagem agora, a mensagem do Emmanuel diz o seguinte: pelos frutos. E aí ele começa, nem pelo tamanho. E aí eu vou fazer um tipo de um paralelo, como se fosse uma árvore, que o Emmanuel está falando, e no homem, o que poderia ser, ou conforme o meu entendimento. Então, pelos frutos, nem pelo tamanho. Ou seja, independe se nós somos baixos, altos, se somos anões, se somos gigantes, isso não importa. Nem pela configuração. A raça, a etnia, ou seja, se somos brancos, negros, mulatos, se somos amarelos, se somos caucasianos, ou seja, não importa a raça, não importa que tipo de cor você tem, de que raça você pertence. Nem pelas ramagens. Você pode ter cabelo de qualquer cor, não pode? Pode ter cabelo preto, pode ter cabelo branco, pode ter cabelo ruivo, pode ter cabelo louro. Então, não importa nem pelas ramagens, ou seja, nada das suas características, no que eu estou falando, nada é importante. Nem pela imponência da copa. Não importa o seu poder, a quantidade de dinheiro que você tem, que títulos você tem, ou se você tem um título de nobreza. Nem pelos brotos ou rebentos verdes. Não importa se você é casado, se é solteiro, se é divorciado, se você tem filho, se você não tem filho, se você tem muitos filhos. Nem pelas pontas ressequidas. Não importa se você já tem uma idade avançada, ou se você tem aparência já, mostrando já os efeitos do tempo. Nem pelo aspecto brilhante. Se
você tem uma beleza física, se tem um rosto lindo, se tem um corpo perfeito. Isso também não importa. Nem pela apresentação desagradável. Ou seja, você anda com as roupas sujas, desarrumadas, com cabelo desgrenhado, ou com unha suja, com unha grande, também isso não pode. Nem pela vetustez do tronco, nem pela experiência de vida, nem pela idade avançada e experiências adquiridas durante essa sua vida, nem pela fragilidade das folhas. Se você tem doença, se você não tem nenhum tipo de doença, se você tem um corpo franzino, se não tem um corpo franzino, se tem algum problema, alguma deficiência, também não conta. Nem pela casca rústica ou delicada. Se você é uma pessoa sisuda, forte, ou se você é mais sensível, mais delicado. Nem pelas flores perfumadas ou inodoras. Se você usa perfumes caros ou baratos ou nenhum perfume, ou qual o cheiro que você tem, não importa. Nem pelo aroma atraente. Se você tem charme, se você tem carisma, se você sabe conquistar as pessoas. Nem pelas emanações repulsivas. Se você é uma pessoa não muito bem vista por ser agressivo, por ser violento, por ser orgulhoso, arrogante. E ele continua. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores. E aí eu fui ver o que é aparência. Aparência é o exterior, é aquilo que está de fora, é aquilo que todas as pessoas veem. Aquilo que se mostra imediatamente. Então, é como se a gente olhasse uma pessoa e tivesse uma impressão imediata. Pela aparência. Então, muitas vezes nós julgamos as pessoas, ou às vezes a gente olha uma pessoa e fala, não gostei, não topei, não, aquela pessoa não me desceu, mas você não conhece. Né? A gente não conhece, é aquela impressão imediata. Ou, ao mesmo tempo, você pode conhecer uma pessoa e já de cara você fala, nossa, que pessoa legal, que pessoa boa, como que eu gostei, como eu me afinizei com essa pessoa. E aí a surpresa, com o passar do tempo, passando a fase da aparência, você vai perceber que pode ser totalmente o contrário. Aquela pessoa, às vezes, que no primeiro momento, pela aparência, você afastou, pode ser que seja mais próxima de você, que tenha mais afinidade e que você futuramente, às vezes, tenha uma ligação muito maior do que aquela que de imediato você acolheu. Por quê? Você vai percebendo as mudanças e o que aquela pessoa é no convívio diário. E às vezes aquela pessoa muito agradável que te cativou no primeiro momento, não seja tão agradável assim. E aí, eu quero destacar para vocês um trecho de uma mensagem do André Luiz, que ele fala das aparências. Ele diz o seguinte, a mensagem chama Aparências e é do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Nessa mensagem, ele nos alerta para que possamos observar, sem condenar, sem censurar, sem julgar, sem recriminar, sem criticar, porque nós não conhecemos a verdade.
E aí, eu vou ler um trecho pequenininho, gente. Eu não vou ler a mensagem toda, que ela é extensa. Não se aborreçam com uma pessoa de conversação. Nós não sabemos o que o outro está passando, a necessidade dele. Então, muitas vezes, uma pessoa que às vezes é agressiva com você em determinado momento, aquilo não é dela. Às vezes é por uma necessidade, por alguma coisa que ela está passando e que a gente desconhece. Mas nós somos muito delicados. Então, se tiver uma resposta atravessada, então fala, vou deixar isso barato de jeito nenhum. Mas você está com a sua plena razão. O outro você não sabe. Então, atenção a julgamento nas aparências. E agora, voltando um pouco mais para a mensagem do Emmanuel, ele fala que conhecereis pelos frutos. Então, conhecereis a árvore pelos frutos. Por que é difícil a gente julgar a aparência? Porque, estou repetindo, a gente não conhece. Quando nós temos uma semente, uma plantinha pequenininha, a gente sabe que planta que é? Só de olhar? E aí a planta começa a crescer. Algumas pessoas, claro, têm um conhecimento mais apurado, talvez identifiquem alguma coisa. Mas aquela árvore, ela vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. E começa a dar flores. Mas a gente sabe que algumas árvores também são parecidas, algumas florzinhas são parecidas. Se a gente pegar, como diz uma amiga minha, um pé de laranja, uma laranjeira. Quantos tipos de laranja tem? A gente conhece que laranja que é olhando a flor? Eu não conheço. E aí, quando vem o fruto, aí eu posso saber. Aí eu sei que tipo de laranja é. Se é laranja Bahia, se é laranja Serra d'Água, se é laranja pera e outras tantas que nós temos por aí. Além de tudo, a árvore, a laranjeira em especial, ela tem características muito próximas do que? Do limão. Não tem? Da lima, da mexerica. E quantas mexericas que tem? A gente só vai saber depois que aquele fruto está pronto. Então, isso nós só podemos perceber quando a árvore cresceu, quando a árvore frutificou. E com as pessoas, como que vai funcionar isso? Então, ele fala para que a gente dê frutos também. E que tipo de frutos nós estamos produzindo? Que tipo de fruto eu estou colocando à disposição das outras pessoas? Como eu estou trabalhando em mim tudo que eu já tenho? Porque nós já desenvolvemos, nós já temos o livre-arbítrio, nós sabemos o que é o bem e o mal. Nós temos conhecimento do Evangelho, nós temos a doutrina espírita à nossa disposição. Então, que tipo de frutos eu estou produzindo? Como é que eu estou me relacionando com as pessoas? Como eu estou agindo no trânsito? Como é que eu estou agindo no trabalho? Como é que eu estou agindo nas ruas? E o principal, como é que eu estou agindo dentro da minha casa? Comigo e com aqueles que estão ao meu redor ali o tempo todo. Será que o que eu
eu estou aprendendo, será que tudo que eu conheço, será que tudo que eu já sei da doutrina espírita, eu aplico? Então, se a gente não faz nada, se a gente não tem utilidade daquilo que a gente está aprendendo, nós não somos uma árvore. Nós somos aquela figueira lá estéril. Mas eu acredito que nós estamos aqui hoje, então a gente já é árvore, já em fase de frutificação. Talvez os frutos não estejam lá, essas coisas, mas nós estamos a caminho. A árvore é a mesma coisa, para que a gente não desanime. A árvore, quando ela começa a sua frutificação, os primeiros frutos, eles não são bons. Às vezes dão pouquinhos frutos, às vezes na primeira floração nem tem fruto. Mas aquela árvore, ela não desanima. Ela começa de novo. Ela tenta de novo. E aí ela vai se aprimorando, amadurecendo. E quando ela vai amadurecendo, ela vai conquistando também frutos melhores, frutos de melhor qualidade, ou até às vezes uma quantidade maior de frutos. Então vamos voltar para nós. Que tipo de fruto eu estou produzindo? Eu estou produzindo frutos de ignorância, de intolerância, de pessimismo, de maledicência. Quando nós estamos em casa, ou no trabalho, ou em contato com alguém, e alguém chega e te conta uma coisa. Vou te contar uma coisa. É segredo. E aí não é uma coisa muito boa, nada de outra pessoa. E aí você fica nervoso, porque você pensa assim, eu tenho que passar isso para frente. Eu preciso falar com alguém. A gente consegue passar pelas peneiras, pelas 3 peneiras que o Sócrates falava? Quem souber me ajuda. Isso é útil? Você tem certeza que isso é verdade? Isso vai ser bom para mim, para você ou para outra pessoa? Eu ouvi uma historinha que o Haroldo contou de uma irmã do Chico. A tal da irmã que ele mandou colocar água na boca. E o Haroldo conta que na casa dela tinha uma placa. Não me conta nada. Ou alguma coisa assim, ou não faz fofoca comigo, não me conta nada, ou não fala nada comigo que é de outra pessoa. E aí perguntaram para ela, mas por que essa placa? Ela falou, porque só a água não estava adiantando. Porque a pessoa me contava, eu ficava, Então, a água não resolveu, porque ela estava ouvindo. Então, aquilo mexia com ela também. Então, ela já deixou lá, ó, não me conta nada. Ou seja, ela toma água e ainda tem a placa lá, não fala nada comigo, porque eu não quero saber. Então, será que nós já estamos nesse patamar aí, ou será que a gente está mandando as coisas para frente sem selecionar muito? Para aqueles amantes da internet, né? Muitas vezes usando de aparência de novo. Muitas pessoas falam a internet é ruim. WhatsApp é ruim, Instagram é ruim, TikTok, né? Porque tem muita coisa. Mas é ruim, de fato? É ruim de fato? Ou a utilização dele está sendo equivocada? É o que está atrás do equipamento é que é o problema. Então, às vezes, a gente não faz a maledicência assim, ó, de boca em boca. Mas você recebe uma coisa e logo você passa para frente. Não quer saber se está certo, se está errado, se é verdade, se não é verdade. E
E muitas vezes, nessa maledicência disfarçada, às vezes a gente está prejudicando alguém. A gente está fazendo alguém sofrer. Às vezes estamos frutificando uns frutos que não são muito bons. Então vamos lá, ignorância, maledicência, fruto de inveja. Será? Quando a gente tem inveja de alguém, você tem certeza realmente que aquela pessoa é realmente daquele jeito? Tem realmente aquilo tudo? É tão inteligente quanto você pensa? É tão sábia como você imagina? Tem um cargo excepcional, então você inveja. Mas será que aquele cargo traz tanta felicidade para aquela pessoa? Às vezes um dinheiro, a pessoa tem muito dinheiro, sobra. Será que aquilo não é uma prova muito mais dura do que a gente que às vezes não tem tanto? Ou não tem nada? Será que não vai ser um peso lá na frente? Mas não. É muito mais fácil a gente já decidir. A pessoa que é ciumenta, frutos do ciúme. O ciúme, ele é quase que uma doença. Por quê? O ciúme cria situações que na verdade não existem. Quem é muito ciumento aqui? É alguém que é muito ciumento? Ninguém, que bom! Maravilhoso! Muito bom. Que bom que não tem ninguém ciumento. É ótimo, fico muito feliz de saber disso. Por quê? O ciúme, como a inveja e tantos outros problemas que a gente está citando, eles trazem dor, não é para outra pessoa. Eles nos trazem sofrimento, angústia, não é para outra pessoa. Eles trazem isso para cada um de nós que está sentindo. Então, será que vale a pena? Vamos pensar, um pouco sobre isso. Fruto de pessimismo. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que olhamos e pensamos assim, isso não tem solução, não tem jeito. Mas se a gente olha naquilo para outra pessoa passando por aquele tipo de situação, a gente fala, que é isso? Coisas simples. Porque quando nós estamos passando, o problema é muito, muito maior. Então, por que sofrer por uma coisa que às vezes a solução ainda vai demorar um pouco? Gente, ninguém tem vida perfeita. Nós estamos aqui, expiações e provas. Então, como que a gente quer ter uma vida perfeita? Mas isso é um motivo para a gente ter pessimismo? Quem é pessimista não conhece a doutrina espírita. Concorda? Quem conhece a doutrina espírita e os princípios da doutrina é uma pessoa que não pode ser pessimista. Se é pessimista e conhece, vai estudar de novo. Estuda de novo, porque está faltando alguma coisa. E se o livro não ensina, pergunta para alguém, entra num grupo de estudo. Aproveita que tem vários aí na casa. E que tipo de frutos nós deveríamos dar? Quando nós temos o amadurecimento, quando nós temos o desenvolvimento intelectual e moral, que tipo de fruto seriam os frutos ideais? Da paciência, da tolerância, da indulgência,
do amor, da caridade, não é? E tantos outros, né? Se a gente for citar, vai ficar falando. Então, esses frutos é o que é importante. Então, aquilo que está do lado de fora, não importa. Tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala que às vezes aquele maltrapilho tem muito mais sabedoria do que aquele que está de terra. Aquele que vive às vezes na rua tem muito mais inteligência do que às vezes aluno que está num banco de uma escola. Me desculpe as professoras, hein? Estou falando nada contra não, tá bom? Então, não é a casca, não é o que está de fora, não é o que aparece. É aquilo que nós vamos produzir. Ou seja, as obras. O que eu vou fazer de útil? Como que eu vou utilizar aquilo que eu estou aprendendo? É seguindo. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. E aí, gente, o que pode ser esses frutos, além daquilo que eu já falei? Será que fruto é só o que pode pegar? Será que o que eu estou pensando é um fruto bom? Que tipo de pensamentos eu estou tendo? Como é que andam os meus sentimentos? Que tipo de sentimento que eu quero ter? Como é que eu expresso esses meus sentimentos? E a minha fala? O que é que eu tenho dito? Como é que eu tenho reagido? E as minhas atitudes? As minhas ações, a minha conduta? Que tipo de conduta eu estou tendo? É muito fácil, eu sei que é repetitivo, muitas pessoas falam, nós sermos educados, falar manso na casa espírita ou em qualquer instituição religiosa. Muita amizade, tudo muito lindo, maravilhoso, tudo ok. E quando sai? E quando sai da porta para fora? Será que eu estou agindo como espírita lá fora? Será que os meus frutos estão sendo bons lá fora? Ou aqui o meu fruto é um e lá fora é outro? Aparência. De novo. Então, eu costumo falar que o trânsito e fila de supermercado é o teste. É o teste. Porque se você no trânsito, você anda tranquilo, alguém te fecha, você fala, beleza. Alguém buzina, você, não, calma. Será? Será que se alguém esbarrar no seu carro, você vai descer? Nossa, mas deu uma esbarradinha aqui. Não, mas vamos resolver com tranquilidade. E fila de supermercado? A gente está numa fila. E aí você está com pressa, porque a gente só está com pressa. Né? A gente só entra no supermercado com pressa. Por que eu estou citando supermercado? Porque aconteceu comigo semana passada. Eu estava com muita pressa, aí eu estava em uma fila. E aí está demorando, a fila de cá deu uma andada. Aí eu passei para de cá. Aí ela parou.
Aí eu fiquei assim, eu volto para aquela ou fico nessa? Aí a outra deu uma vaga. Eu passei para outra. Não funcionou também. Eu voltei para a que eu estava. E aí eu me policiando, porque eu sei que é uma coisa que às vezes me irrita. Mas também é uma coisa que eu já descobri. Então eu já sei isso sobre mim. E aí eu fiquei assim, vai dar certo, vai dar tempo. Eu não vou ficar nervosa. A pessoa que está na frente não tem culpa. O caixa também não tem culpa. A máquina que estragou na hora que eu ia passar também não tem culpa. Né? Às vezes, aquele atraso ali era necessário para evitar alguma coisa lá na frente, eu não sei. E se ao invés de ser alguma coisa que está me irritando, for uma coisa que for boa para mim? Quantas vezes escutamos as pessoas falando assim, nossa, teve um acidente e era para eu estar naquele carro, para eu estar naquele ônibus, para eu estar naquele lugar. Ou caiu alguma coisa. Não, eu ia passar aqui agora, mas eu conversei com essa pessoa aqui. Nós não conhecemos a hora de Deus. Nós não temos ideia. Eu acho que a gente pensa, mas a gente não tem ideia da proteção que nós temos. Nós não temos ideia da ajuda que a gente recebe o tempo todo. Nós não temos ideia do tanto que a espiritualidade está com a gente o tempo todo, nos auxiliando, nos ajudando. E o que impede que a gente escute? O que impede? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, se eu quero sintonizar com uma coisa boa, eu devo ter bons pensamentos e boas atitudes. Se eu não quero estar em boa companhia, o que eu vou ter? Maus pensamentos e más atitudes. Em todos os lugares que nós estamos, tem dois caminhos. Sempre tem dois. Se eu quiser coisas ruins, eu vou achar. Mas se eu quiser coisas boas, eu também vou achar. É igual o caso da internet. Ela é aparentemente uma perdição, acaba com a vida de todo mundo, aumentou o número de suicídios, aumentou o número de assassinatos, aumentou o número de pedofilia, aumentou o número de pornografia, de prostituição, aumentou o número disso, aumentou o número daquilo. E o que aumentou ao contrário? Vocês já pensaram o quanto de conhecimento existe na internet? O quanto de coisa boa que tem, o quanto de culturas diferentes que a gente pode conhecer, tudo através da internet. Quantos livros edificantes nós podemos ler pela internet? Vocês já pararam para pensar o que é que nos torna dependentes dos vídeos? Dos TikTok da vida? Dos Instagram da vida, que a gente passa um, aí vem um pedacinho, aí vem outro, a gente passa? Não, vou assistir só mais um. Aí, e vai. E vai. Quando a gente vê, olha o tempo que nós perdemos com vídeos ou alguma coisa que não é edificante. Enquanto naquele momento a gente poderia estar aproveitando muito mais o nosso tempo. Lembra do outro estudo? O número de horas que é acreditado na nossa conta, todos os dias. E lá na frente verá a cobrança. Lembra dos administradores do tempo? Eles vão falar. O que você fez do tempo que você teve? Como que você utilizou? Então,
Tudo isso, gente, é uma forma de nos alertar para que a gente faça o melhor que nós podemos fazer dentro da nossa capacidade. Então, do que adianta a gente ter um conhecimento, saber alguma coisa, ter um dom para alguma coisa, ter um talento para alguma coisa e não usar? Tem pessoas que são extremamente organizadas. Não pode usar isso em benefício de alguém, uma amiga talvez, que não seja tão organizada assim. Ah, mas isso não estou fazendo nada. Tá, você está ajudando a outra pessoa a ter um pouco mais de organização. Tem gente que fala muito bem com os outros, que tem a palavra certa na hora certa. Sabe o que falar no momento certo. Mas ao contrário de estar ajudando aquelas pessoas que precisam, prefere se retrair. Não, eu não posso, eu não tenho condição de ajudar. Lembra dos talentos, da parábola dos talentos? Você está enterrando o seu talento. Você não está multiplicando. Aí ele continua, assim também nosso espírito em plena jornada. Nós às vezes queremos estar prontos, preparados para tudo. Mas nós não estamos na jornada? Ou tem alguém aqui que já está pronto? Então nós estamos na jornada. Nós estamos no caminho. E esse caminho, ele é cheio de tropeços. Se esses tropeços foram causados por nós mesmos, nós precisamos passar por eles. Mas não deixar que uma pedrinha se transforme numa montanha. A doutrina espírita, ela é uma luz verdadeira na vida. Na minha vida eu posso dizer que é. E eu acredito que quem começa a estudar a doutrina espírita ou que percebe algumas coisas dentro da doutrina e que realmente busca os conhecimentos trazidos pelos guias, pelos superiores, que algumas pessoas chamam dos imortais, não tem como a gente ficar... como que eu vou usar? Amassando barro. A gente não pode ficar parado. Porque se nós pararmos, nós não estamos dando valor a tudo aquilo que os espíritos trouxeram para nós. A todo o trabalho que o Kardec fez para codificar essas obras maravilhosas. Nós passamos por dores? Sim, passamos. Muitas, às vezes, algumas assim, que nos destroem. Nós passamos por dores leves? Passamos. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Isso vai passar. Não foi isso que o Emmanuel trouxe a mensagem de Maria para o Chico? Isso vai passar. Às vezes, nós esquecemos que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. E segundo os espíritos, cada reencarnação é como se fosse um raio perante a eternidade. Então, por que nós nos agarramos, às vezes, num momento de dor, mais do que num momento de felicidade? Por quê?
É errado sentir dor? De jeito nenhum. Os sentimentos, eles devem ser expressados. A gente precisa mostrar aquilo que a gente está sentindo. Porque senão, qual o sentido das emoções? Qual o sentido do sentimento? Se nós não podemos mostrar ou demonstrar. Mas a gente tem que pensar que nesses momentos de dificuldade, de aflição, de dor, a gente não está sozinho. Né? A gente não está sozinho. A gente não está sozinho do lado de cá, porque nós temos famílias, nós temos amigos, nós temos casa espírita, nós temos livros. E do lado de lá, não, como diz o Mazinho, nosso anjo guardião, nós temos o que protege a rua, o que protege a casa, o que protege a cidade. Né? E Jesus, gente. Vocês acham que Jesus está longe? Será que ele está longe? Alguns dizem que ele fica muito longe. Eu não acredito. Eu acredito que ele está perto, e bem perto. Por quê? Quando Jesus encarnou, quem que ele ajudou? Quem que ele amparou? Não, senhora Lúcia. Quem que ele ajudou? Estava em dificuldade. Quem ele amparou? Estava em sofrimento, dificuldade. Quem ele amparou? Sempre aqueles com uma necessidade muito maior. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Então, se nós estamos passando por uma dor severa, quem está perto? Então, a gente não pode desanimar, a gente não pode entregar. Mas tem que dar a mão, porque a gente precisa dar o primeiro passo, né? Bate e a porta se abre, né? Pedi e obtereis. Então, qual que é o nosso papel nesse momento? Nos momentos que a gente às vezes não está muito bem. Pedir? Mas não é pedir com revolta, não é pedir exigindo, porque às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Vocês já pararam para pensar? Os mais velhos, os jovens ainda estão começando. Quantas coisas que vocês já pediram lá atrás, que graças a Deus não foi atendido. Não é? Então, nós precisamos ter essa maturidade de pedir aquilo que nós necessitamos, aquilo que é importante naquele momento, e não aquilo que nós acreditamos que seja o melhor. Eu repito, nós não sabemos a hora de Deus, os desígnios de Deus, mas a gente pode ter certeza de uma coisa: Ele está atento. Ele está atento. Ele está atento para tudo que nós vivemos. Ele está atento a todos os nossos frutos. E aí, nessa mensagem, eu fiquei pensando o seguinte. Muitas vezes, nós nos colocamos como observadores. Né? Ah, porque aquela pessoa desse jeito, aquela pessoa daquele jeito, aquela pessoa daquele jeito. Mas muitas vezes nós esquecemos que nós estamos sendo observados. É sempre uma via de mão dupla. Então, eu estou fornecendo frutos, não estou? Que tipo de fruto que eu estou oferecendo? Mas também eu estou me alimentando. Com que tipo de frutos que eu estou me alimentando? O que eu estou usando para alimentar o meu espírito? Ou eu em espírito? Então é preciso que a gente cuide tanto da parte de observador quanto da parte de observado. E não um só.
eu achei uma historinha e eu queria dividir com vocês, vou ver se dá para fazer 2 textos aqui. No livro Alvorada Cristã, do Neio Lúcio, chama-se O Elogio da Abelha. Uma grande mosca azul, verde-azul, mostrando-se envaidecida com as suas asas todas douradas pelo sol, penetrou por uma sala e encontrou uma abelha humilde a carregar uma pequena provisão de recursos para fazer o mel. A mosca, toda arrogante, aproximou-se e falou vaidosa: onde surges, todos fogem. Não te sentes indesejável? O teu aguilhão é terrível. Sim, a abelha disse, meio desapontada. Creia em mim que eu sofro muitíssimo quando eu sou obrigada a interferir. A minha defesa é quase sempre também a minha morte. Mas não podes viver com mais distinção e delicadeza? Tornou a mosca. Porque ferroar a torta e a direito? Isso não dá certo. Não, minha amiga, esclareceu. Não é bem assim. Eu não sinto prazer em perturbar ninguém. Eu vivo tão somente para o trabalho que Deus me confiou, que representa benefício geral. E quando alguém me impede a execução do dever, inquieto-me e sofro, perdendo por vezes até a própria vida. Eu creio, porém, que se tivesses modos diferentes, polisses as asas, para que elas brilhassem com a claridade. Se você se vestisse com cores iguais às minhas, talvez precisasses alarmar alguém. Pessoa alguma recearia sua intromissão. Ah, eu não posso, não tenho tempo para esse assunto, alegou a abelha. O serviço não me permite apresentação exterior primorosa em todas as ocasiões. A produção de mel indispensável ao sustento de toda a nossa colmeia é necessária a muita gente. Não me oferece, então, ensejo excessivos cuidados comigo mesma. Repara, disse a mosca, as tuas patas estão em estado lastimável. Encontro-me em serviço, por isso. Não, protestou a outra. Isso é relaxamento. E limpando caprichosamente as asas, a mosca recuou e aquietou-se, qual se estivesse em observação. Neste instante, 2 senhoras e uma criança entraram no recinto, notando a presença da abelha, que buscava sair ao encontro das suas outras companheiras. Uma das senhoras gritou, nervosa: cuidado com a abelha, ela fere sem piedade. E aí a pequenininha trabalhadora, alada, dirigiu-se para o campo. A mosca toda soberba passou a exibir-se, voando de um lado para o outro despreocupada. Voou, foi para uma copa. Entrou no guarda-comida, deitando varejeiras na massa de pastéis e em pratos diversos que elas preparavam. No dia seguinte, a mosca, ainda lá, acompanhou uma criança de maneira imperceptível e pousou-lhe na cabeça, envenenando certa região que já estava ligeiramente ferida. Decorridas algumas horas, sobravam preocupações para toda a família. A encantadora mosca verde-azul deixara imundície, veneno e enfermidade por onde ela passava. Quantas vezes isso sucede na nossa vida? Há criaturas simples, operosas e leais, de trato menos agradável à primeira vista, que a maneira da abelha sofre sarcasmos e desapontamentos para bem cumprir a obrigação que lhe cabe. E há muita gente de apresentação brilhante quanto a mosca, e depois de seduzir a atenção de todos pela sua beleza, nos deixa apenas as larvas da calúnia, da intriga, da maldade, da revolta
e do desespero no pensamento. E eu acho que eu vou ler um outro texto. Então, esse texto é para a gente refletir, tá, gente? E um outro texto que me chegou ontem diz mais ou menos o seguinte: existia um cientista muito inteligente que resolveu criar sementes. Ele resolveu criar várias sementes. E ele estudou, ele pesquisou, ele trabalhou por muito tempo até que ele criou as sementes. Ele criou todas as sementes iguais. Mas ele permitiu que cada uma tivesse a sua individualidade. E ele plantou todas essas sementes. Essas sementes começaram a nascer. Cada uma tinha uma forma. Algumas nasceram muito rápido e cresceram rápido. Outras cresceram, floresceram e frutificaram. Outras deram pequenos frutos, ou às vezes nenhum. E o cientista, observando aquilo, esperou que o fruto aparecesse. Quando ele percebeu que o fruto não estava, às vezes, muito doce, muito saboroso, o fruto, às vezes, estava um pouco amargo, às vezes sem sabor nenhum, às vezes muito pequeno, ele pensou: não, essa árvore ainda vai frutificar mais vezes, então eu vou esperar. Na outra frutificação, novamente, ele observando aquela mesma árvore, ou aquelas mesmas árvores, com o mesmo problema na fruta. Umas às vezes sem gosto, uma muito pequena, pouquinhas frutas. E aí, ele já tinha dado as chances necessárias para aquela árvore. Então, o que ele optou? Ele pensou assim: vou tentar um novo método. Eu vou podar a árvore. E aí ele corta vários galhos. Nisso, a árvore sente dor. A árvore sente sofrimento. Porém, na próxima floração, depois da poda, aquelas árvores começaram a frutificar. Uma fruta saborosa, uma fruta doce. E quanto mais o tempo passava, com cada poda que era feita, mais doce, mais saborosa e maior quantidade de frutos essas árvores davam. E aí o cientista percebeu que, de acordo com a situação, todas as árvores teriam a mesma finalidade. Todas elas chegariam na maturidade. Todas as árvores chegariam na produção de frutos doces e saborosos. Porém, cada uma a seu tempo. Mas o cientista pensou: se não houvesse a minha interferência nesse ponto, talvez essa árvore não crescesse tão forte, tão bela e com tanta produtividade. Então, meus amigos, meus irmãos, por hoje é isso. Eu espero ter correspondido a mensagem do Emmanuel primeiramente, né? Eu espero que tenha realmente alguma utilidade no nosso estudo de hoje, para cada um de vocês, nas suas vidas e nos seus relacionamentos e consigo mesmos. Então, boa noite, que Deus esteja conosco e Jesus no coração